A Voz dos Açores, com Graça Castanho. Temos connosco no estúdio da SMTV uma mulher com um percurso de vida extraordinário, capaz de inspirar milhares de pessoas que têm tido a felicidade de com ela se cruzar. Falamos da professora catedrática e emérita Lourdes Brasil Serpa, docente nos Estados Unidos, investigadora, defensora da justiça social na educação a todos os níveis. Professora Lourdes, quanta alegria podermos encontrar aqui neste contexto e de poder ouvi-la e de receber os seus ensinamentos, que serão, de certo, muito importantes para todos os nossos ouvintes, para todas as nossas ouvintes. Eu gostava de saber como foi esse percurso de vida. É açoriana, está nos Açores neste momento, mas nasce onde e que percurso é que faz? Olha, antes de mais, gostaria de agradecer o convite, é um prazer estar aqui, é um prazer desde sempre voltar às raízes e, como dizia, eu sou natural de São Jorge, de Santo Antão, precisamente, fui para a terceira com 9 anos, portanto fiz o ensino primário, o liceu, o magistério, fui professora no Porto Martins, que foi uma experiência absolutamente extraordinária. Terceira? Na terceira, Porto Martins, na terceira, exato. Depois acontece que a família vai para os Estados Unidos, naquela altura da guerra colonial, o meu irmão mais novo, portanto fomos para os Estados Unidos. Quando cheguei lá, portanto era extremamente importante continuar a minha ação de professora, porque eu sei desde criança que esta era a minha missão. Portanto, eu para ficar nos Estados Unidos, resolvi que tinha que recomeçar portanto, a fazer aquilo que era necessário para poder exercer. Acontece que, na altura em que eu tirei o magistério, na Escola de Magistério de Angra, quando foi avaliado nos Estados Unidos não me foi dada equivalência, tive que fazer o curso de novo. Devo dizer com muito orgulho que tive uma ótima preparação da Escola de Magistério de Angra e quero saudar todas as colegas que foram da minha época, mais antigas e mais recentes, porque eu acho que a Escola de Magistério teve uma função muito importante, embora politicamente realmente tinham preconceitos e ideias que não são aquelas que acreditamos hoje. De qualquer maneira, devo reconhecer que tive muito boa preparação. Chego aos Estados Unidos, portanto tenho o inglês do liceu. No início foi difícil, portanto, estudar em inglês. O que me salvou foi que eu sabia muitos dos conteúdos, ou a maior parte dos conteúdos que tirei em inglês, sabia em português e sabia ler inglês. Isso ajudou imenso, portanto, eu tirei novamente, acho que seja em Portugal, uma licenciatura para ficar com o curso em equivalência dos Estados Unidos. Acontece que nesta altura a educação bilingue, portanto, eu tive o prazer e a honra de ser uma professora de educação bilingue, das primeiras qualificadas no estado de Massachusetts. Depois, como aprender nunca acaba, eu achei que a minha formação não era o suficiente, tinha crianças que tinham dificuldades de aprender, portanto resolvi continuar e fiz um mestrado em Educação Especial na área de dificuldades de aprendizagem com especialização na leitura e dislexia e problemas de matemática. Depois, continuando no mesmo percurso, havia muito mais a fazer e então continuei, fiz um doutoramento que é uma combinação de avaliação e as ciências de educação relacionadas à leitura. E depois é um nunca acabar de aprender, porque quanto mais se sabe, mais há para saber. Mas a professora Lourdes não se esgota nessa caminhada académica mais formal, porque entretanto está sempre em formação, está sempre a fazer cursos, sempre a aprender áreas novas para poder complementar também o seu saber, o seu conhecimento, para poder ajudar as pessoas. O que é que tem feito de forma paralela que a tem ajudado nesse percurso? De forma paralela, tenho tido a oportunidade e a felicidade de ter participado em uma variedade de ações de formação que tem a ver com a dimensão mais emocional e espiritual da vida, porque, ao fim e ao cabo, somos um todo, que é um corpo, que é uma mente, mas que também tem um coração. Eu acho que uma educação sem coração pode criar pessoas que, como temos visto ao longo da história, têm feito coisas que são muito
difíceis de aceitar. E, portanto, neste sentido, entre as várias coisas que tive a oportunidade de participar, ultimamente participei num retiro com um neurocientista, que por acaso vi um livro ali na avenida que se chama Dr. Joe Dispenza, que descreve uma maneira muitíssimo interessante de ver a dimensão não só intelectual, mas como a neurociência é a nova espiritualidade do século XXI e como a ciência é absolutamente essencial a compreender e a viver melhor nos tempos em que vivemos. A professora Lourdes tem andado muito envolvida em N projetos, já há décadas. Quer falar de algum desses projetos? Quais foram os projetos que constituíram a diferença, que foram a mais-valia para si e junto da população-alvo? É difícil de escolher, mas se for a ver pela perspectiva dos Açores, em ligação com a minha dimensão que tem a ver com a língua e cultura portuguesa, devo dizer que um dos projetos que foi extraordinário foi relacionado com o projeto de escrever biografias de pessoas de origem portuguesa, americanos de origem portuguesa, para os nossos estudantes, para os nossos filhos e filhas, terem realmente uma noção que um imigrante é uma pessoa que teve a ousadia de mudar a sua vida, que deixou a sua terra, um país que deixou sair, um país que o deixou entrar, e que, pelo facto de estarmos na América, não somos nem menos nem mais. E eu acho que os imigrantes todos contribuem, mas havia um discurso em que os imigrantes só retiram e não se vê a perspectiva de como é que contribuem, e a nível escolar portanto, havia uma ideia de uma certa, e às vezes ainda se encontra, de um certo... uma certa discriminação? Discriminação nas escolas, sem dúvida nenhuma. Isso é um outro assunto. Mas para levar as pessoas a terem mais orgulho nas suas raízes, chegou-se à conclusão que uma maneira seria das pessoas investigarem americanos de origem portuguesa, porque a sociedade norte-americana está cheia de pessoas de muitos países, inclusivamente os portugueses. E foi muito interessante ver a alegria, foi para jovens, foi aberto a todo o país, foi apoiado na altura era chamado Departamento da Imigração do Governo Regional dos Açores, em que os alunos e alunas foram convidados a escrever uma biografia em inglês ou em português, e foi muito interessante a alegria que tiveram em descobrir as suas raízes. Além disso, nesse projeto foi muito interessante que o orador principal foi Ron Goulart, que é um dos escritores americanos de maior projeção em ficção científica, e foi muito interessante que ele veio de Connecticut. Foi muito interessante para os nossos jovens e até as pessoas da nossa comunidade poderem ver que afinal somos, tal como qualquer outra pessoa, contribuímos para o bem da nação onde vivemos. E também acho que é importante ser reconhecido a nível Açores que as pessoas que saíram contribuem lá, mas continuam a contribuir numa maneira de se ligarem às suas raízes. E eu acho que esta troca de saberes, a troca de experiências nos enriquece a todos. Este foi um dos projetos realmente que eu achei que emocionalmente foi fantástico. Mas houve um que recebeu uma quantia considerável de dinheiro, $1.300.000. Que foi atribuído pelo Governo Federal dos Estados Unidos a um projeto da professora Lourdes. Que projeto era esse? Foi com uma colega, foi um projeto para a formação de professores e professoras, foi um projeto de 5 anos. Na altura em que foi a primeira altura que a minha universidade recebeu este montante tão elevado, $1.300.000. Foi um projeto muitíssimo interessante. Eu tive um outro a seguir que também foi muito interessante, então esse foi de $750.000. Esse tinha a ver com formar as pessoas como fazer avaliação para crianças e jovens que vêm de culturas e de línguas que não são a língua inglesa, porque infelizmente a maior parte daquilo que é feito tem a ver só ou primariamente com a maioria que é de língua inglesa. Como formadora, como docente, o que é que acha que são os grandes desafios nos Estados Unidos atualmente para contornar essa questão da discriminação
da falta de oportunidades que os alunos de outras etnias vão sentindo, essa ideia de justiça social na educação, ao fim e ao cabo, traduz-se em imensas dimensões que precisam de ser repensadas e reavaliadas. Quais são esses desafios? Principalmente na dimensão atual, está-se a reviver novamente um anti-imigração que é muito difícil, e a nível escolar tem havido, sem dúvida nenhuma, um retrocesso a ensinar só o inglês, a não dar oportunidade de usar a língua materna, e portanto temos um déficit de aproveitamento, porque ninguém aprende através de uma língua que não entende, se já não tiver o conhecimento, tem sido bastante grave. Acho que tudo o que se possa fazer é sempre importante, e o desafio maior, acho que é a mudança de mindset. É preciso realmente ver que dada a neurociência, sabemos, por exemplo, que a dimensão que se tem a ver com o que é aprender, quem é que pode aprender, é para todos. Não há os alunos, havia a perspectiva antiga em que os alunos e as alunas, havia os atrasados e os adiantados, e os espertos e os não espertos, para não dizer outra palavra que não gosto nada que se diga em português. Agora sabe-se que não há duas pessoas iguais, todos são diferentes, todos podem aprender, é verdade, todos podem aprender, mas todos aprendem de uma maneira diferente. E por isso isto dá origem a um outro projeto muitíssimo importante, que tem a ver com uma estrutura de organizar o aprender de uma maneira que remove os obstáculos para todos. De que projeto é que está a falar? É deste que eu estou a falar. Aliás, é pioneira em língua portuguesa desse projeto. Universal Design for Learning. Acho que é das coisas revolucionárias em educação que, portanto, baseado na neurociência, tem a possibilidade de reestruturar como é que se organiza a ação educativa de uma maneira que todos podem, e, portanto, como é baseado na neurociência, há uma oportunidade de todos terem sucesso. Eu sei que quem está habituado e vi que há crianças que não aprendem, é preciso ter em conta que muitas vezes a razão por que não aprendem tem a ver com as barreiras da maneira como lhes é ministrada a educação. Sim, eu acho que, por exemplo, eu conheço o filho de uma colega minha de lá da universidade que tem paralisia cerebral, não pode sequer ele nem sequer pode levar a colher à boca, mas acabou um curso universitário em design, porque a perspectiva do que é ensinar e as possibilidades com a tecnologia são absolutamente extraordinárias, podem fazer uma diferença enorme, e a barreira principal é, sem dúvida nenhuma, de se perceber que as possibilidades são diferentes, que é certo que as nossas colegas dizem, mas eu tenho alunos que aprendem e outros que não. É verdade, no contexto em que nós temos feito, e a gente fez o melhor que sabia com os conhecimentos que tínhamos. Agora, acho que com aquilo que está a mudar atualmente, todas as nossas colegas e colegas têm a oportunidade de repensar que, dado o que se conhece, e estamos num mundo democrático em que para uma grande parte das pessoas se compreende, e principalmente neste contexto de Portugal, uma pessoa, um voto, isto também se verifica a nível educativo. Cada criança pode aprender, mas é de uma maneira diferente para cada um. E é por isso que a estrutura de Universal Design for Learning, UDL, é extraordinária para repensar como se ensina, como se pensa das possibilidades humanas do que é aprender. E isso é Duas ou três ideias de como se deve ensinar para atingir cada criança, na sua especificidade. Pois, eu acho que há crianças que não sabem ler, e por facto de não saberem ler não quer dizer que não possam desenvolver, por exemplo, maneiras extraordinárias de pensar, de raciocinar através de fotografias, através de modelação, através de fazer projetos no computador, através dos iPads, através de mil e uma maneiras. Expressões artísticas. Expressões artísticas, isso é a palavra certa. Eu lamento ter que reconhecer que nunca julguei que me iria acontecer. Para quem saí dos Açores com 20 anos, que depois de 50 anos da América, que realmente eu me viria
a pensar em inglês e a traduzir para português. Nem sempre tenho o termo correto em português como gostaria. Mas o facto é que, portanto, uma vez que isto é reconhecido, é de ver que as expressões, as várias maneiras de saber, que até antigamente foram desprezadas, faziam fora da escola, que devem ser utilizadas como meios de se poder aprender, porque temos acho que um conceito um bocadinho arcaico, que só o que se aprende na escola é que é válido e os conhecimentos que se aprendem fora da escola não valem. Isto é uma das coisas que precisa ser repensada, portanto, metodologias de aprendizagem que tínhamos antigamente, como por exemplo, as pessoas aprendiam a tocar viola, uma pessoa que sabia tocar viola. Agora há escolas de aprender instrumentos de música, mas o aprendiz, portanto, esta relação de aprendiz, que eu não sei exatamente qual era o termo que se usava na altura, portanto, uma pessoa que ensina viola, uma pessoa na freguesia ensina viola, mas é só uma coisa, portanto, no normal do dia a dia. Isso é uma dimensão que se precisa recapturar como uma opção, não definitivamente a mais importante, mas uma importante. UDL, Universal Design for Learning, desenho universal ao serviço da aprendizagem, tem muito a ver também com a forma como se ensina e como se avaliam os alunos, não é? Exato. Então é preciso diversificar estratégias, atividades, é preciso apresentar os conteúdos em diferentes materiais, em diferentes suportes, etc. Mas depois como é que se avalia o aluno? Pois, eu acho que é preciso ver que a maneira como se apresenta, há várias maneiras de apresentar. Depois, há várias maneiras de motivar, porque a motivação tem uma dimensão e uma perspectiva atual completamente diferente, que é levar as crianças a terem a necessidade de fazer, não necessariamente porque gostam, mas porque se sentem atraídas por fazer aquilo que precisam. E é, portanto, na questão da avaliação, é as várias formas como podemos verificar o que é que aprenderam. E, portanto, isto é baseado nas 3 redes neurológicas do cérebro, e é muito interessante na perspectiva da avaliação. Temos tido facilitado ou dando prioridade a uma maneira escrita de avaliar o que se conhece, mas eu acho que se pode fazer não só projetos, mas pode-se, portanto, aplicar nas mais variadas maneiras, como por exemplo, fazer posters, fazer infographics, fazer a criança pode ter o conhecimento e não ser capaz de o traduzir a partir da leitura de um texto e da resposta dada a um conjunto de perguntas. É exatamente verdade isso. E, portanto, é preciso repensar e dar oportunidade para que cada criança, cada jovem, cada adulto tenha a oportunidade de expressar da melhor maneira que ele ou ela acha o conhecimento que tem. E até uma da maneira muito fácil é que nós, como professoras, podemos perguntar: olha, tem esta opção, esta opção, esta opção. Qual é a que gostarias de usar para expressar aquilo? E tradicionalmente o que é que os professores e as professoras faziam? Diziam àquele aluno e aos pais e às mães daquela criança, por exemplo, que ele não sabia nada. Exato. E o conhecimento está lá. Exato. Ele não sabia era como pôr aquele conhecimento, como apresentar o conhecimento através da escrita ou da oralidade. Exato, mas mesmo em relação a isso, sabe-se que e há a nível Açores, uma escola, não sei qual é o nome, que os alunos e alunas estão envolvidos em projetos de tecnologia de construção de robôs em que têm que aplicar um enorme número de habilidades, não sei se é assim que se diz bem. Capacidades, e que, portanto, têm uma maneira muitíssimo interessante de aplicar aquilo que conhecem numa perspectiva prática. Ao fim e ao cabo, o fazer é extremamente importante, não é só o dizer. Eu acho que o saber fazer, e portanto no saber fazer implicitamente tem a compreensão de que é que está envolvido, e isso é uma maneira ótima de ter uma perspectiva muito diferente quanto à avaliação. A professora Lourdes tem sido uma líder comunitária, mas já o era antes de sair dos Açores. Como é que é essa vertente de liderar massas, de trabalhar com grupos grandes de pessoas? Massas não sei, mas... ensaiou grupos corais, tem uma voz lindíssima, uma mulher talentosa, toca viola. Muito obrigada. Nessa dimensão... Comunitária, portanto, eu como
Portanto, vivia em Angra, fiz parte da Paróquia da Conceição, numa altura em que se vivia muito o Concílio Vaticano II, foi uma altura absolutamente extraordinária de muito trabalho com a juventude. Portanto, acontece que nessa época quem era o pároco era o Sr. Padre Garcia e que teve como coadjutor o Sr. Padre Rego, que atualmente é o Cônego Rego, penso, que tive o prazer de ver há 2 dias atrás, que teve uma influência enorme na juventude da sua época e, portanto, fizeram-se muitos encontros de juventude, porque cantava no grupo coral, mas também já cantava no coral do liceu. O que acontece é que, quando fui como professora para o Porto Martins, deu a oportunidade de se fazerem uma data de coisas interessantes. Fizemos uma peça de teatro, fizemos um encontro de juventude entre a malta de Angra e a malta de Porto Martins. Começou-se naquela época um movimento de juventude que era semelhante em estrutura aos cursos que têm dado, mas para jovens. E, portanto, sempre andei muito envolvida nas questões comunitárias de grupos de juventude e de reuniões de juventude, etc. E vai para os Estados Unidos e mantém essa prática. Põe ao serviço das comunidades e dos jovens e das jovens esse seu perfil de líder. Pois eu cheguei a Lowell, Massachusetts, e não havia grupo coral na igreja portuguesa, havia só uma senhora que cantava. O Sr. Padre Silva foi muito simpático, foi ter com ele, a gente podia fazer aqui um grupo coral com a juventude. Portanto, isso afetou-se, fizemos o grupo coral, depois fundou-se um grupo de juventude em que se portanto, deu oportunidade aos jovens de perceberem melhor a sua função na sociedade norte-americana e na paróquia portuguesa. Fez teatro, fizeram-se encontros de juventude, fizeste-se uma data de coisas interessantes que me ajudaram muito a perceber melhor e a entender melhor e a adaptar melhor a uma cultura completamente diferente, que ao fim e ao cabo, com muitas experiências até um certo ponto de coisas que são muito difíceis quando se muda de país, e com a discriminação muitas vezes é escondida, mas enfim. Mas em relação à comunidade fez-se, eu acho que não é só pecado mal que se faz como o bem que deixa-se fazer, e portanto, na medida do possível, eu desde miúda que organizo coisas, portanto isto foi só uma coisa que nasceu e que continuou, e que foi realmente sem dúvida nenhuma interessante. Continuando, portanto, a nível da comunidade portuguesa, houve uma altura que eu fui, por nomeação, membro do Conselho das Comunidades. Sim. E isso foi numa altura muito interessante, porque o secretário das Comunidades na altura chegou aos Estados Unidos com a ideia de que para ensinar português era necessário ir para as Ivy League, portanto... As universidades mais famosas. E portanto foi numa altura em que foi conversado muito a sério que isso é a perspectiva em Portugal. Na América, para se conseguir com que mais universidades aprendam português, acho que é muito importante fazer o que eu considero que é marketing da língua. E a propósito disso, eu tentei testar esta ideia na minha universidade e realmente resolvi fazer um Portuguese American Day e pressionar a ideia de marketing com os colegas, professores e professoras. E o que foi muito interessante foi que, portanto, fizeram-se as coisas que eu conhecia na altura de marketing. Depois mandou-se o convite para quem é que queria tirar o curso de português. E é muito interessante que só tínhamos planeado para ter 8 pessoas para aprenderem. Apareceram mais do que isso, portanto tivemos aula de português e foi interessante porque são professores que não precisam de português para créditos, como é conhecido portanto, no ambiente universitário norte-americano, e até como parte disso, anos depois, eu quero agradecer a sua colaboração e apoio quando viemos com um grupo de colegas lá da Universidade da Lesley University, aqui a Ponta Delgada, que adoraram São Miguel e me fizeram redescobrir de novo, para além do que eu pensava, da beleza que são as nossas ilhas. Professora Lourdes, a professora é uma mulher da educação, é uma mulher da língua portuguesa.
é uma mulher da palavra, mas o seu percurso nos últimos anos, e já falou aqui do marketing, tem passado também por uma formação muito intensa na área da imagem, do design, e inclusivamente hoje em dia já tem projetos com os seus alunos, fazendo ressalvar esta ideia de que uma imagem vale por 1000 palavras. Como é que foi essa caminhada da palavra para a imagem? Da educação e de colocar o design, o marketing, todo esse esforço que tem feito de formação junto da sua pessoa e dos seus alunos e das suas alunas. Pois, isso é uma dimensão importante na nossa evolução ao longo dos tempos. Chegou-se à conclusão, principalmente com as descobertas da neurociência, que, sem dúvida nenhuma, o ditado que se dizia antigamente que uma fotografia, uma imagem valia 1000 palavras, a verdade é que a investigação científica nesta altura demonstra que em 3 segundos a nossa vista captura a essência de uma imagem, que é muito diferente do que capturar, por exemplo, texto. E, portanto, texto escrito. Portanto, o que acontece é que, para levar na formação dos nossos formadores, porque agora estou envolvida num projeto também que tem a ver com formar professores para fazerem formação a outros professores numa área específica, e, portanto, a imagem é extremamente importante porque estamos numa altura em que o meio visual tem uma influência muito grande e as pessoas têm pouca paciência para ouvirem coisas que duram muito tempo. Antigamente faziam-se palestras de 1 hora e 2 horas e 3 horas, agora já não dá. A professora trabalha a imagem, mas muito ligada às novas tecnologias. Quais são os recursos? Trabalha com os seus alunos? Os recursos têm a ver, portanto, por exemplo, como é que se tomam notas fazendo desenhos. Recursos incluem também como se pode fazer, como é que se pode dizer muito em pouco tempo, como é que as imagens captam a ideia essencial daquilo que se quer comunicar, e nisto há um fator importante, que é a maneira como se usa a cor, quantas coisas circulem numa página, quantos tipos de letra são realmente usados, porque há muitos anos que usamos PowerPoint e ainda continuamos a usar PowerPoint. Só o que tem é que a maneira de organizar, a maneira, quantas coisas se põe num PowerPoint, como é que se usa a imagem, é extremamente importante, e sabe-se que, por exemplo, há certas cores que são irritantes para a vista de certas e determinadas pessoas que têm determinadas características. E há combinatórias que estão previstas e que a Lourdes ensina? Sim, eu acho que isto tem trabalho. Isto é uma coisa mais recente, mas é muito importante isso, porque eu no princípio fazia PowerPoint, era daquilo que me agradava, não tinha nenhuma formação específica, fui fazer para saber como é que se organiza, portanto, como é que as cores combinam, como é que é agradável à vista, porque a dimensão visual, o que é essencial em todas estas coisas, são os mecanismos de comunicação e daquilo que se quer realmente atingir. E a imagem tem uma função muito importante, portanto, a imagem combinada com, por exemplo, apresentações que são de 8 a 10 minutos. Por exemplo, neste último projeto que eu tive este semestre passado, as professoras estiveram envolvidas em comunicar mensagens extremamente importantes em 10 minutos, com todo o apoio tecnológico, portanto, no estilo TED Talk, porque é dizer muita coisa em pouco tempo e, portanto, capturar a atenção, ou melhor, despertar a atenção na maneira como é possível compreender, porque o conhecimento, mais do que nunca, é absolutamente importante. Temos muita informação e como é que se ajuda as pessoas a selecionarem, a terem acesso a uma variedade de coisas, mas àquilo que é essencial, ter uma maneira agradável de... Lourdes, temos 1 minuto. 1 minuto. De programa. É avó. Nestes últimos anos tem vindo aos Açores todos os anos, acompanhada da sua filha, dos seus netos. O que é que vos tem trazido aos Açores nestes últimos anos? Eu acho que a ideia principal é o nosso legado cultural, de amor às raízes. Vivemos num mundo global e eu acho que a melhor dádiva que se pode deixar é realmente o amor por aquilo que foi importante na vida dos avós. E como tem sido essa reação das crianças? Ou estão a adorar,
E Acho que estão a gostar cada vez mais dos Açores. estão a gostar Cada cada vez ano mais. que passa. E agora estão muito interessados em melhorar o seu português, porque uma das coisas que acontece, e também aconteceu comigo, tem a ver com o facto de que eu era uma avó muito ocupada e, embora tivesse concordado que eu iria manter o português, uma avó muito ocupada que se reúne com os netos e a neta uma vez por semana não dá. Portanto, esta vinda aos Açores é extremamente importante para lhes despertar o interesse por aquilo que foi a vida dos avós e eu acho que a grande gift, a dádiva de poder comunicar na língua que foi do seu pai e da sua mãe, ou da sua avó e do seu Professora avô. Lourdes, muito obrigada. Vamos nos despedir da professora Lourdes, mas também dos nossos ouvintes e das nossas ouvintes. Muito interessante este testemunho pessoal, desta vivência próxima das raízes que está a ser preconizada por esta avó. Parabéns também por isso, professora Lourdes, e não se esqueçam, sejam felizes e até à próxima. A Voz dos Açores, com Graça Castanho.